Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos e os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força ainda: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus, o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe a cabeça com uma vara, cuspiram nele e, dobrando os joelhos, prostraram-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de o crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas e tiraram a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava numa inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote com os mestres da lei
zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e o acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algum dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando por Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, esse homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, nós celebramos o início da Semana Santa, fazendo com Jesus os últimos passos, a cruz, a morte e a ressurreição, chamado Domingo de Ramos ou Domingo da Paixão. Quando temos a procissão e a bênção dos ramos, nós fazemos primeiro o Evangelho de Jesus entrando solenemente em Jerusalém, montado num jumentinho, não nos cavalos de raça, como os reis costumavam chegar, no sentido de simplicidade e humildade. As pessoas acolhiam, estendendo os ramos, e esses mesmos que acolheram Jesus, foi os mesmos que nesse Evangelho da Paixão gritam para que o Mestre fosse condenado, porque eles foram manipulados pela autoridade judaica. Como vale uma séria reflexão todas as palavras do Evangelho que dizem respeito a Jesus Cristo, de maneira particular a sua condenação e a sua morte. Fala o Evangelho que Jesus foi entregue por inveja. Eles não achavam culpa em Jesus Cristo, mas mesmo assim, para que não descesse do seu pedestal, eles crucificaram o justo, eliminando do meio deles. Mas a grande experiência e força do amor, Jesus Cristo ressuscita e Jesus Cristo nos salva, vencendo a maldade, vencendo a violência. Precisamos aprender com Jesus Cristo, nós que somos cristãos, e usar da melhor arma que nós temos, daquela mais potente, que é o amor, que é a fé, que é a entrega ao reino da vida, que é entregue ao reino da glória definitiva de nosso Senhor. Entre tantos aspectos, nós podemos ficar meditando durante toda a semana, mas quero lembrar também que eles insultaram Jesus de todas as maneiras, e Jesus sentiu um vazio total. Desde o momento em que colocaram Jesus na cruz, às 9 da manhã, ele morreu às 3 horas, ali foi momento da sua crucificação, da sua morte. Quanta dor, quanto sofrimento, mas também já sua vida foi carregada desta maneira, porque carregou sobre ele todos os nossos pecados, carregou sobre ele as nossas injustiças, os nossos falsos julgamentos, a maldade que está no nosso coração. Jesus dá um grande grito: meu Deus, por que me abandonastes? É o vazio total. Lembrando que quando nós sentimos vazio, aí é que o Cristo está em nós, porque naquele momento o Pai estava unido com Jesus Cristo. O mundo abandonou, mas ele estava nos braços de Deus. Quando o mundo também nos abandona, precisamos pela fé sentir o abraço de Deus,
Na hora da morte de Jesus, rasga-se a cortina do santuário, de alto a baixo, tendo um grande sentido que não tem mais barreira entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo rompeu a barreira do pecado, rompeu a barreira da distância, e por isso Ele morreu, ressuscitou e vive em nosso meio. Ele é Senhor e Salvador. Precisamos apenas aceitar esse mistério da salvação em nossas vidas. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida.